pessoal da torcida tricolor, o São Paulo empatou com o Fortaleza no Morumbi, levou a decisão para os pênaltis, aquela decisão, o primeiro jogo foi 3-3, hoje foi 2-2, com o Brenner brilhando muito, e nos pênaltis, depois de 10 cobranças, né, o São Paulo conseguiu, ou seja, foram 19 cobranças no jogo para Thiago Volpi pegar ali uma do Fortaleza e o Léo Pelé. O que foi? Foram 20 cobranças pro Volpi pegar uma. Né? E 10 contra o São Paulo. 19, isso. 19 não faz sentido nenhum. Né? Verdade, 20. Né? Teve 19 em algum momento, né? Teve 19 em algum momento, mas foram 20 cobranças pro Volpi pegar uma, porque a cobrança existiu. O que não existiu foi o gol. Eu tinha que ter falado, foram 19 gols para o Volpi conseguir evitar um. E a hora que ele evitou, também ainda não, tinha foram 18 muito gols. 18 gols. Porque o São Paulo bateu depois. Então, São Paulo bateu depois. Isso testando o Gabriel, que estava passando mal até agora há pouco. Então, vê que a cabeça dele, na hora que liga a câmera, melhora. Porque até agora, falar com ele estava muito complicado. As coisas estavam vindo fora de ordem. O Gabriel passando muito mal com a partida, porque o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, controlou o jogo, criou oportunidades, desperdiçou algumas, fez 2 gols. Aliás, o São Paulo fez o segundo gol quando o Fortaleza melhorou, né? O Fortaleza teve um momento na partida no segundo tempo que o Fortaleza colocou o São Paulo numa situação difícil. O Volpi foi fundamental, não só na decisão de pênaltis, ele marcou dele e defendeu um, mas com 3 defesas, uma não valeu, né? Uma estava impedido. Mas uma ia pro VAR. Ia pro VAR, ia pro VAR. Mas ele pegou, tava lá, e 2 que ele não conseguiu evitar. Foi um jogão, foi um jogo incrível. O São Paulo estava bem, só que num erro de saída do Diego Costa, e depois, num erro bizarro do Fernando Diniz, na maneira como ele construiu para os minutos finais ali a sua defesa, fizeram com que o São Paulo passasse um sufoco, né? Ou fez com que o São Paulo passasse um sufoco no final e tivesse que decidir os pênaltis. O que você achou do jogo? Vamos em ordem cronológica. Desde o começo, né? No pré-jogo a gente apontou que a melhor maneira que o São Paulo poderia ter para atacar o Fortaleza, se você pegar os últimos jogos do Fortaleza, inclusive o jogo de ida contra o São Paulo, era com profundidade, que é um dos principais efeitos do São Paulo, que não tem profundidade. E o São Paulo muitas vezes no jogo de ida tentava sair jogando, ficava encaixotado na marcação e tinha que buscar alternativas, ainda que o gol tenha saído, os 2 primeiros gols, os 3, só que pegando os 2 primeiros porque são 11 contra 11, tem um saído de mérito do São Paulo, isso no jogo de ida, o São Paulo tinha dificuldade de construir contra um Fortaleza que se fecha muito bem, e como o empate não eliminava nenhum dos dois, e o São Paulo tem o estilo dele, enquanto o Fortaleza muitas vezes se adapta mais ao estilo do adversário, o Fortaleza começou o jogo parecendo que estava ganhando o jogo. O Fortaleza não agrediu o São Paulo, o Fortaleza veio para se defender, não fez isso com muita eficiência, o São Paulo não conseguiu criar de jeito nenhum. Fora o gol, o São Paulo teve 2 lances em que o Luciano participou muito bem. Quando veio buscar o jogo de trás, isso demorou uns 25, 30 minutos, algo que é muito criticado, o Luciano veio buscar o jogo de trás. Nas 2 primeiras vezes que ele fez isso, o São Paulo criou boas oportunidades, uma que terminou com finalização do próprio Luciano, com passe do Gabriel Sara, e a outra que o Reinaldo Cruz, a bola passa na boca do gol, o Brenner chegou um pouco atrasado e o Tietê chegava fechando do outro lado para fazer o gol. Então foram esses lances. O Igor Gomes teve 2 boas oportunidades, uma boa, a outra já foi mais de longe, uma boa oportunidade de finalização que ele bate por cima, fora o gol. E o gol, o primeiro gol no primeiro tempo, ele tem algo que é muito importante, porque é algo que o Rogério, com méritos, se vangloria de ter melhorado muito, e de ser uma referência no Fortaleza, que é a bola parada, e de fato ele melhorou muito, principalmente quando você pega, a gente já falou isso aqui, a passagem dele pelo São Paulo, que era muito defeito de bola aérea. O São Paulo consegue fazer um gol porque treinou também muita bola parada no sábado, ontem. Então o São Paulo cria um gol na principal virtude do adversário, ganha a primeira bola, aí a bola espirra, sobe de novo, ganha a segunda bola, e o Brenner acha um voleio absolutamente espetacular, um recurso impressionante do Brenner ali, uma bola meio difícil. Muito bem, acha um gol. E o gol cedo,
Não muda o estilo de jogo do Fortaleza. Essa já foi a primeira chance do São Paulo. Os lances que eu citei agora há pouco foram depois. E o Fortaleza não oferece nenhum perigo ao São Paulo. O São Paulo continua tranquilo no jogo, o Fortaleza continua sem conseguir construir. Quando ameaça construir, Diego e Bruno Alves vão muito bem. E uma coisa que ninguém fala é assim, o São Paulo é o time que menos jogou no Campeonato Brasileiro hoje. São 15 jogos. O Fortaleza fez 16. Então o Fortaleza tem 1 ou 2 jogos a menos que a maioria dos times no campeonato. Mas o Fortaleza, apesar disso, tem o terceiro pior ataque. Então, assim, no Campeonato Brasileiro especificamente, o Fortaleza é um time muito mais que prima pela defesa do que pelo ataque. O Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato. Só que isso acaba virando contraponto de ser um time que faz poucos gols também. O que não era exatamente o Fortaleza do Rogério do ano passado ou de outros momentos. Né, foi eliminado da Copa Sul-Americana sem fazer gol na Argentina, jogando muito melhor, foi eliminado no gol fora em casa, jogando muito melhor, aí no Castelão conseguiu fazer 2, e aqui no São Paulo passa um primeiro tempo sem agredir o São Paulo. E no segundo tempo, obviamente, até com alterações, era sabido que a estratégia de jogo mudaria como mudou a do São Paulo. São Paulo recua muito, Fortaleza vem para cima, os primeiros 10 minutos de jogo são um pouco mais tranquilos, e desde o escanteio do São Paulo, que vira um contra-ataque, que o São Paulo nunca vai conseguir puxar com os jogadores que tem em campo, o São Paulo teve um contra-ataque no jogo que foi muito bom, terminou com o cruzamento do Reinaldo. Foi muito bom, do Brenner pro Igor Gomes, do Igor Gomes... Não, Binto, eu acho que não foi pro Igor Gomes, foi do Brenner para alguém, de alguém pro Luciano, do Luciano pro Igor Gomes, do Igor Gomes pro Reinaldo. Esse foi o contra-ataque do São Paulo. O contra-ataque do Fortaleza, que termina com a primeira grande defesa do Volpi no jogo, é o Yuri César pegando a bola quase na área dele, vindo embora e servindo o Gabriel Dias, que é outro velocista. O São Paulo não tem velocistas. Isso é um grande defeito do elenco do São Paulo. Mais do que estilo de jogo, mais do que tudo, é um grande defeito do elenco do São Paulo. Aliás, hoje nós tivemos 3 puxadas de bola, 2 do Luciano e uma do Bruno Alves, que pegou a bola e avançou sozinho, mas não é uma característica de velocidade. O cara avançou no tempo, e que não era um contra-ataque. Mas assim, não era contra-ataque, foi jogada de saída mesmo, mas o Bruno Alves hoje parecendo querer mostrar que tem expediente para jogar com os pés. Em várias vezes ele foi para o meio para servir, em algumas vezes ele se ofereceu até no ataque. Né? Essas arrancadas já eram características dele antes do Diniz. Antes do Fernando Diniz e com o Diniz até ano passado. O Bruno Alves ele tem um problema muito mais de passe mesmo. Hoje mesmo ele errou uns 2 passes ali partindo da defesa, bobos. Falando em erro de passe, o primeiro tempo ficou marcado... Exatamente isso. Falando em erro de passe, o primeiro tempo ficou marcado pela quantidade enorme de erros de passe do Daniel Alves, que de novo não foi bem. No segundo tempo ele melhora, mas no primeiro tempo muito mal. É normal, uma coisa normal. Isso não é normal. O que é normal que eu vou falar agora, pelo amor de Deus. É normal que o jogador que tente o passe mais diferente, mais vertical, tenha mais erros. Só que não foi o caso de hoje. Hoje ele errou passes bobos e simples. Passes de devolução de bola, passes laterais. Então não era que ele tentava uma enfiada de bola para o cara sair na cara do gol, como ele deu para o Igor Vinícius contra o Palmeiras, por exemplo, errou o passe. Não, ali era outra coisa. Então no primeiro tempo ele foi muito mal, aí a gente pode discutir, isso pode ficar para a live, para a gente não alongar muito o vídeo de jogo. Põe o Nestor. O futebol não é só passe. O futebol não é só a bola cair no seu pé e você vai dar um passe para o lado certo, um passe para frente certo, vai começar o jogo. O futebol é posicionamento, o futebol é movimentação, o futebol é você se encaixar, você ser, acima de tudo, uma peça dentro de uma engrenagem do jogo. Então não adianta colocar o Nestor se ele não estiver pronto para as outras fases do jogo. Se ele não souber a hora que ele tem que ir para frente, a hora que ele tem que recompor, o espaço que ele tem que atuar. Eu não sei se ele está pronto para fazer a função do Daniel Alves. E era a opção que a gente tinha. Era isso ou o Vitor Bueno, que, como a gente sabe, tem um problema gravíssimo de recomposição. Então, assim, o Daniel Alves, ele provavelmente tem que ficar em campo pela experiência dele e porque esse não é o padrão dele. Tem sido o padrão dele nos últimos jogos. Isso eu vou concordar. Mas o padrão dele, como jogador e pelo São Paulo, não é isso. E o São Paulo seguiu insistindo que ele tinha que jogar contra o fraquíssimo binacional. Eu acho que tem parte física aí, porque eu não acho que seja coincidência que ele quebra o braço contra o Atlético Paranaense, foi o melhor do jogo naquele jogo, vinha sendo um dos melhores do São Paulo, desde a volta dele, desde o jogo contra o Internacional, ele está abaixo. Entre abaixo e muito ruim. A oscilação dele. No segundo tempo ele foi, ok, hoje. Mas a média de atuações dele no jogo é entre muito ruim e abaixo do time. E isso não é para acontecer, eu não acho que seja coincidência um cara que volte de contusão.
Na linha do que você falou, o Alexandre Losetti colocou isso no Twitter hoje, né? Falando que o Daniel Alves estava errando muito, estava menos intenso, mas a sustentação do jogo, a movimentação sem bola gera É isso, espaços, tem é isso, toda uma outra leitura que não é é isso. simplesmente trocar. E o PVC, que inclusive estava comentando o jogo na televisão, o PVC, e fala também que o Daniel Alves precisava sair, era o que estava ali, só que quem o São Paulo teria para colocar no lugar do Daniel Alves para desempenhar aquela função, ou pelo menos tentar desempenhar aquela função, Sem é alterar a certo que o estratégia de jogo. Não adianta você virar e falar, Exato. põe o Paulinho Boia. Você mudou o time inteiro. Pode botar quem você quiser, Sim. mas vai mudar o time. O time que É naquele certo. momento vinha, como a gente falou no primeiro tempo, o Fortaleza não oferece perigo. Os 10 primeiros minutos do segundo tempo não oferece perigo, e aí começa a oferecer perigo em contra-ataques, e quando o São Paulo, não sei se você já quer puxar isso, a gente tem que falar do segundo gol Os antes. erros. Não, só comentar um pouquinho antes que o Luciano, quando saiu bastante irritado com a substituição. Tive a Foi chato. impressão no momento que ele ficou irritado de sair na cobrança de escanteio. Eu também tive a mesma impressão, mas não me Mas pareceu depois. pelos comentários da reação dele depois, não se justifica. Inclusive, segundo a reportagem, né, o repórter de campo da Sport TV falou que o cara não chegou nem a comemorar o gol de tão irritado que estava. Isso não é pra acontecer. Eu não tenho nenhum problema que o cara fique irritado quando sai do campo, não tem problema nenhum. Isso acontece, é óbvio que o cara não quer sair, ninguém quer sair. Tudo bem. Mas daí pra você não comemorar o gol, empurrar o massagista lá, que ele se desviou do abraço de maneira assintosa, foi a descrição do repórter. Então, aí já é um pouco chato. Mas enfim, tudo bem, o cara tá lá de cabeça quente, vamos conversar com ele depois, a classificação vai ajudar nesse ponto também. Depois a gente fala. Mas o segundo gol, ele é mérito. Agora vamos falar. Você quer falar do segundo gol de São Paulo antes, porque é logo que ele sai, né? Aí a gente já Exato. puxa, tá bom. Porque aí ele sai, aí o São Paulo bate o escanteio, e aí um mérito de novo, porque no primeiro tempo, o escanteio é gerado num chute do Gabriel Sara. Gabriel Sara pega a bola na ponta, dribla dois, bate, é travado, escanteio, sai o gol. Gabriel Sara, de novo, se movimenta muito, dinâmica muito boa, combate, grande, mais uma grande atuação. Pode não ter sido melhor em campo, como foi em outros jogos, mas grande atuação de Gabriel Sara hoje de novo. A bola vai para a linha de fundo, ele divide com o Oswaldo, lance absolutamente limpo, que honestamente eu fiquei surpreso do árbitro não ter dado falta, porque no Brasil os caras inventam essas faltas, porque é muito fácil. Bandeirinha de escanteio, defensor caiu, falta. Os caras não querem nem saber. Às vezes, literalmente, não há nem um toque. Literalmente, não há nem um toque. O cara dobra o joelho, o Bandeira chacoalha lá, e o Bandeira mandou seguir, o árbitro mandou seguir. O Gabriel Sara, rápido, pega a bola para fazer o cruzamento, porque o Oswaldo não reclama e levanta para jogar, não fica lá no chão pedindo falta. A bola vai no segundo pau, o Bruno Alves ganha bem de dois jogadores do Fortaleza, jogadores mais baixos, então ele ganha muito bem na impulsão. A bola sobe para o Brenner, que de novo acerta um chutaço, um chute muito difícil. A bola vem do alto, ele pega de primeira, consegue acertar o gol, bola baixa, difícil para o goleiro. Então, outro mérito do Brenner, provavelmente o nome da classificação, pelos dois gols, não tem como negar, vai ficar entre ele e o Volpi, porque o Volpi, né, se estendeu até os pênaltis. Mas o São Paulo acha o segundo gol, e o Fortaleza, a última vez que eu vi o Fortaleza tão vendido no jogo, em um jogo, foi na estreia do Campeonato Brasileiro, em que eu vi o segundo tempo só, que não passou para ninguém, em um aplicativo de celular aleatório, estava passando o jogo, eu consegui ver o segundo tempo, contra o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tomou 2-0 também, o Rogério não deu um pio, o Rogério não gritou, o Rogério não falou nada, o Fortaleza não tocava na bola, aí depois ainda teve jogador expulso no segundo tempo, o Fortaleza ficou vendido no campo. E a mesma coisa no jogo de hoje. O Fortaleza ameaçou pouco o São Paulo até o primeiro gol, pouco ameaçou. Quando ameaçou, o Volpi fez uma boa defesa no chute de longe, fez uma defesa espetacular cara a cara, que era o lance que iria pro VAR, e essa defesa já começa a entrar... Ele faz duas na cara do gol, né? Uma antes da defesa de longe. Primeira bola no Fortaleza, ele sai no abafa, defende, aí vem a bola de longe, aí vem essa do VAR. Sim, que essa foi a que a gente falou no primeiro tempo. O Yuri César arranca, solta do Gabriel Dias, ele abafa, estava 1-0 ainda o jogo, e essa do VAR, que o Bandeira marca impedimento, já começa com os erros do São Paulo no jogo. O São Paulo nesse exato momento, o São Paulo consegue tomar uma enfiada de bola por dentro, como já tinha tomado contra o Atlético Goianiense, os jogadores estão a bola para fora, só que nesse momento, contra o Fortaleza, o São Paulo está com uma linha de 6 atrás. Cara, salvo momentos muito específicos do jogo, não é para você fazer linha de 6 atrás, não tinha o menor sentido você fazer uma linha de 6 atrás. E aí o Volpi salva, o Bandeira aí dá impedimento, tudo bem? Uma coisa aqui, antes de você continuar, que eu vou trocar o fone, pode falar. Tá.
Aí não é para você fazer linha de 6 atrás, porque o São Paulo passou a não ter contra-ataque, a tal do faz o gol e fecha a casinha. Cara, para você fazer o gol e fechar a casinha, você tem que saber fechar a casinha. Fechar a casinha não é empilhar zagueiro. Empilhar zagueiro é momentos muito específicos, é ali faltando nos acréscimos, aí o adversário botou um grandalhão e só tem jogo aéreo, o adversário não quer nem saber, só tá dando bico para dentro da área. Aí você bota um zagueiro, e outros momentos muito específicos, você ficou com um a menos, aí tudo bem, você vai empilhar zagueiro porque você não tem o que fazer, vai ficar rebatendo bola. São Paulo fez isso por opção, tirou os jogadores de frente, não repôs nem sequer com o Paulinho Boia, com o Toró, para que quando desse um bicão, um cara desse pudesse sair em velocidade, então, que também não é a característica do Brenner, ficou provado antes do segundo gol, quando o Fortaleza sai jogando errado e o Daniel Alves dá uma enfiada de bola para ele, o Brenner sai jogando na cara do gol, imagino que o Bandana já volte. Eu já voltei, o Brenner vai sair na cara do gol. Eu não estava discutando, então não, tudo bem. Eu não ia nem conseguir comentar contigo o que estava acontecendo, porque o Fone simplesmente morreu. Aí eu falei, porra, eu sei que você estava comentando da linha de 6, foi a última coisa que eu escutei. Não, da linha de 6 eu já estava, aí no lance que o Daniel enfia pro Brenner, o Brenner não ganha na velocidade do Paulão, porque não é a dele. Então o São Paulo não repõe no contra-ataque e começa a sofrer. Só que, mesmo assim, mesmo chamando o Fortaleza pro seu campo, foram essas as chances que o Fortaleza teve e ponto. O São Paulo mesmo chamando, fazendo às vezes a tal da linha de 6, mesmo com tudo isso, o Fortaleza oferecia pouco perigo pro time tão ofensivo que tinha em campo. O São Paulo tocava a bola, conseguia recuar pro Volpi, conseguia sair jogando sem muita pressão, aí ficava com a bola um pouco no meio de campo, aí perdia a bola lá na frente, a Fortaleza vinha, não conseguia criar um ataque, e o Diego comete um erro bobo ali, porque esse erro, ele não é um erro nem de saída de bola, ele é um erro de passe mesmo, porque não é assim, foi sair jogando ali arriscado, não era arriscado, era um passe normal. Era um passe normal. E ele erra o passe, aí o São Paulo fica escancarado, só tinha os dois zagueiros. E que fique muito claro, é um erro que acontece. Que jogadores grandes cometem. Aliás, o Flamengo tomou 2 gols do Inter em erros de saída de bola. Né? Acontece com jogadores grandes. Foi um erro muito bobo, mas que colocou o Fortaleza no jogo. Um Fortaleza que parecia quase desistindo da partida, 2-0, uma desvantagem muito grande, o tempo no relógio muito, né, avançado, e aí você tem o gol, tanto que uma preocupação que eu tive para as penalidades e eu até coloquei isso no Twitter, se moral for um fator decisivo, o São Paulo está bem arrumado nos pênaltis, porque você tinha um jogo de 2-0 em que o Diniz fez substituições, pode iniciar, e em alguns momentos alguns fantasmas me voltaram, né, me lembrei do Levir Coupe colocando o Axel no São Paulo e Cruzeiro também pela Copa do Brasil de 2000, em que o Axel, que estava 6 meses parado, não foi o caso hoje, o Axel estava 6 meses parado, ele recebe uma bola, ele se atrapalha com a bola, e aí ele erra um passe no meio, mais ou menos da posição que o Diego Costa deu o passe para o jogador que deveria receber, ele erra um passe para trás, o Rogério Pinheiro faz a falta, ele vai para a barreira, o jogador do Cruzeiro chuta a bola e ele pula, a bola passa por baixo da perna dele, engana o Rogério e o São Paulo perde o título, um dos títulos mais ganhos, né? E o Levir, naquela época, tinha pecha de lervice. Me deu um pouco daquele receio, tanto que nas cobranças de pênalti, eu me preocupei muito com as cobranças do Diego, o próprio Diego, que é o jogador que tinha... que o mundo cairia na cabeça dele, do Thiago Volpi, que o mundo cairia na cabeça dele também, do Daniel Alves, outro, que o mundo cairia na cabeça. Claro que eu tive receio de todas as cobranças. Tô falando que essas tinham um tempero. Arboleda porque é o Arboleda, depois do episódio da camisa, que sempre vai ser citado, e foi citado hoje na transmissão. É um fato relevante, tão relevante que sempre é citado. E o Arboleda, inclusive, foi o que bateu pior. Eu tive a impressão que o goleiro tinha defendido a cobrança do Arboleda. Se ele perdesse, não mudaria nada. Se São Paulo ganhar uma Copa do Brasil, não muda nada. Ganhar a Copa do Brasil com o gol dele, não muda nada. Porque a gente já falou isso aqui por outros motivos. Se as pessoas quiserem, a gente aborda isso na live de novo depois. Mas assim, aí o São Paulo fica rebatendo bola durante 15 minutos. É muita coisa, cara, para um time que sabe jogar em bola aérea, como a gente falou no começo do vídeo. Fortaleza sabe jogar em bola aérea.
Aí tem uma falta, o cara bate, a bola rebate, o Tietchan não pressiona, o jogador, como a gente falou no vídeo de pré-jogo também, o Juninho, bate uma bola muito bem, não dá uma bola balão, uma bola enfiada, aí vai do erro de cada um. Ou ninguém marcou o Roger Carvalho, ou o que eu acho mais provável, porque existe um padrão ali da linha do São Paulo e só um quebrou esse padrão, que foi o Reinaldo. Reinaldo ficou dando condição para o jogador que estava avançado, saiu correndo para trás, passou o jogo inteiro deixando espaço atrás. O segundo gol do São Paulo, o escanteio que surge o segundo gol, mérito dele, saiu trombando lá no meio de campo, arrumou o escanteio, legal. Se perde a bola ali numa trombada, que foi bem provável ele sair ganhando uma dividida atrás da outra, porque não era uma dividida em si, era trombando. Já tava o buraco lá atrás de novo, então de novo com buraco, de novo o jogador, o Fortaleza criando por esse setor, todas as chegadas do Fortaleza por esse setor, que o Volpi, teve ainda uma defesa do Volpi, que é verdade, que por ali pela esquerda, faz o corte, o Igor Gomes toma o drible, chuta, o Volpi pega e ainda tem um reflexo de evitar o gol contra logo depois. De novo pela esquerda, então ainda teve esse lance aqui. Foram que nós estamos 3 ou 4 ataques pela esquerda. Dentro daquele espaço de tempo ali, entre 12, 13 e 20 e pouquinhos minutos, o Fortaleza criou essa chance aí que a gente falou, toma o gol, fica um pouco mais vendido no lance, no jogo. E aí o Reinaldo vai para trás, dá condição pro Roger Carvalho, cabeçada certeira, no chão, bem no canto, não tinha o que fazer. O São Paulo vai para os pênaltis. O Rogério, para piorar ainda, o Rogério tinha um grande batedor de pênaltis no banco, o gol sai, ele chama o cara na hora, dá para ouvir o Wellington. Aí ele não coloca o cara na hora porque estava ouvindo o VAR, aí o árbitro autoriza o começo, ele fica maluco lá na beira do campo, mas enfim, aí a gente vai para os pênaltis por uma bobagem, por ficar empilhando o zagueiro e rebatendo bola durante 15 minutos. Não é para ficar empilhando o zagueiro e rebatendo bola durante 15 minutos se o seu time não é de rebater bola. E aí a gente vai entrar de novo na discussão do faz o gol e fecha a casinha. Cara, se você não sabe fazer, não adianta. Assim, se um time é de fazer o gol e fechar a casinha, não vai fazer 2-0, por exemplo, e vai colocar um atacante no lugar do meio-campista. Não vai fazer. O time do Aguirre, se abre 2-0, não vai colocar um atacante no lugar do meio-campista. Talvez tirasse o Brenner e colocasse o Boia, aí tudo bem, era o máximo que você vai fazer. Mas não vai fazer, não vai tirar o Sara e vai botar o Boia. Não vai fazer porque não é o estilo de jogo do cara. Então, assim, quando toma o gol, né, quando se toma o gol fechando a casinha, é ruim. Porque, lá, também pilhou o zagueiro, matou o time, tudo bem. Aí se bota o atacante, também tá ganhando de 2-0, fecha a casinha, não sei o que. Então, assim, o problema é sempre tomar o gol. Só que eu já discuto a mudança, porque não é o estilo do São Paulo. O São Paulo não sabe fazer isso. A gente tá o vídeo gravado aqui do jogo contra o Atlético Goianiense, 3-0 pro São Paulo. O São Paulo cedeu uma série de chances pro adversário. Com o Luan, com o Bruno Alves. Então, assim, não é o estilo do time. Mantenha o estilo de jogo. Tenha, no mínimo, já que você vai rebater bola, um velocista. Porque o Pablo tava lá pra bola aérea. Pra bola aérea, porque o São Paulo não tinha nem a bola longa, porque o São Paulo só rebatia a bola. O São Paulo muitas vezes era uma linha de 6, uma linha de 4 e ninguém. Então não adianta você ter o Pablo, ele não vai brigar com o zagueiro. Então bota pelo menos o Paulinho Boia, você dá um chutão, o cara vai sair correndo. Bota um Toró, que consegue jogar com o corpo, tem uma boa velocidade, sabe ler alguns espaços ali pelo lado do campo, porque ele jogava assim na base. Então é um erro bizarro, é um erro de, assim, de novo, você não sabe jogar assim, não jogue assim, se você não sabe jogar assim. Esse foi o principal incômodo para mim no jogo, que resultou no empate do Fortaleza, com o São Paulo querendo inventar uma maneira de jogar no mata-mata, que, de novo, para mim, 2 pontos foram fundamentais. O erro do Diego, que para mim, se não sai um erro ali, se ele acerta aquele passe de 2 metros pro Luan, eu acho que o Fortaleza dificilmente teria conseguido fazer alguma coisa no jogo, porque estava entregue, tá? Teria que ser um acaso, muito acaso, e como foi o acaso, o passe do Diego, e depois do 2-1, a quantidade de jogadores brilhando, linha de 6 atrás, não vai fazer linha de 6 atrás. E a jogada do Daniel Alves pro Luan, que defesa do goleiro. Grande defesa, e a gente deu azar, o Luan ele pega o rebote, só que ele é travado, é ele que chuta a bola. Sim. Não, então é o que eu falei, o São Paulo joga bem, Fortaleza é um time complicado, só que comete alguns erros. O Fernando Diniz, no final da partida, nas substituições que fez, foram substituições equivocadas. O Fernando Diniz treinou bola parada, isso deu resultado, então méritos que tem que ser colocados. E treinou pênaltis, mas é uma coisa que a gente estava discutindo aqui pouco antes de começarmos o vídeo. Treinou pênaltis, mas veja, foram 10 cobranças do São Paulo, 9 cobranças do Fortaleza, 10 cobranças do Fortaleza, obviamente, o Fortaleza desperdiçou uma, mas inclusive é o maior placar que o São Paulo venceu,
O maior até então tinha saído 9-8 em 95, também segundo o levantamento do Ale, jogos SPFC contra o Atalanta da Itália. O São Paulo teve uma disputa que venceu por 9-8, hoje venceu por 10-9. Mas assim, é uma situação muito, muito complicada levar um jogo desse para os pênaltis, que eu até brinquei. Brinquei não, pensei. São Paulo vai se classificar e não traz aquela tranquilidade que um técnico viria com uma classificação dessa. Ganha um jogo de 2-0, teria uma paz aí de 2, 3 dias. Não tem, porque teve esses erros. O São Paulo treinou os pênaltis, só que como foram 10 cobranças do São Paulo, obviamente que jogadores que pouco treinaram, que a gente imagina que pouco treinaram, tiveram que bater. O Brenner, por exemplo, não podia bater, o Arboleda, o Sara, o Igor Gomes. Aliás, o Sara é uma coisa que faltou comentar. E eu falei muito rapidamente, mas que maturidade do Sara. Em alguns momentos que São Paulo precisava segurar a bola no meio, ele segurando, uma correção de passe errado que ele acabou transformando num drible, meio que da vaca, assim. Sim. Mas foi uma correção de passe. A jogada ficou plástica, mas ele não tinha muito o que fazer ali, mas fez com muita qualidade. Melhorando a cada jogo. E assim, no começo, quando se falava da função que ele cumpria, você leu o tweet do Losetti no começo do vídeo, não, mas ele erra muito passe. De novo, cara, ele errava muito passe, isso era falado, tinha que melhorar, melhorou. Tá, melhorou bastante, porque, de novo, o garoto não vai ficar errando passe de 2 metros todos os jogos, não é assim, tá? Só que ele cumpria outras funções, não saiu do time e melhorou. Esse é o ponto, tudo passa por isso, tudo passa de não ser toda hora, isso aí tá ruim, fora. Assim, o São Paulo consegue uma classificação espetacular, cara, assim, desculpa, amanhã na live, na live, depois, lá eu vou me preocupar, lá eu vou falar do Lanús, lá eu vou estar preocupado. Hoje, cara, eu tô num nível de alívio e de alegria que eu não vou ficar irritado, gente, não vou nem comemorar, bicho, eu torço pro São Paulo, então eu vou comemorar. Eu tô comemorando muito complicado também. Isso. O São Paulo tá tanto tempo com problema de mata-mata, problema de tudo, mas nos mata-matas principalmente, que não dá pra não comemorar. Que é isso? Não vou comemorar. Assim, cara, podia ter tomado 4-0 e o adversário feito 4 gols contra, e o São Paulo ganhado nos pênaltis. Eu ia comemorar. Eu não tô interessado nesse exato momento de saber como veio a classificação. Isso a gente fica para outro momento. Assim como nos vídeos de jogo, quando o São Paulo ganha e não joga bem, a gente vem aqui e fala que ganha e não jogou bem. Eu estou feliz porque ganhou o jogo. Eu posso estar insatisfeito com a atuação, posso estar preocupado com o que vem depois, mas não dá para... O São Paulo conseguiu avançar. É a primeira competição que a gente finalmente bateu a meta estipulada financeira, o time arrebentado financeiramente. Conseguimos bater, botamos lá, quarta de final, chegamos nas quartas de final. Aí a gente vai virar e vai, não, porcaria isso aí, hein? Era melhor ter caído. É o fim do mundo, era melhor o Rogério ter passado. Com todo respeito ao Rogério, que bom que foi eliminado. Aliás, 5 jogos não arrumou nada contra o São Paulo, Rogério. Nada. O Rogério não arrumou nada contra o São Paulo. Nos jogos em que o empate não servia, ou melhor, que o empate servia para alguma coisa, que era pontos corridos, ele perdeu os 3, e no mata-mata ele não ganhou e foi eliminado nos pênaltis. Então, ótimo, porque eu torço para o São Paulo. Quem torce para Fortaleza, quem torce para o time perder porque o rival não sei o quê, aí eles vão ter outra prioridade. Eu fico extremamente satisfeito e feliz que o São Paulo tenha conseguido passar. E aí a gente chega nos pênaltis, nessa circunstância de jogo que a gente falou, não é um time não é um time safado. Se fosse um time safado, se fosse um time frouxo, se fosse um time não sei o quê, o time sentiria. O time bateu 10 pênaltis e não perdeu um. Sem os principais batedores em campo. Sem os principais batedores. O principal batedor de pênalti do São Paulo é o Reinaldo. Se eu não estou enganado, o Reinaldo ele bateu, contou o de hoje, mas antes eu acho que... só que antes eu acho que ele tinha batido 10 e perdido 1, ou batido 11 e perdido 1, só um. Ou seja, nem o principal batedor de pênalti do São Paulo acertou todos esses. E o São Paulo conseguiu ir. E para piorar, e aí a gente para falar do Volpi, que foi monstro com a bola rolando nos pênaltis, os 3 últimos pênaltis contra o São Paulo não tinham sido gol. Um para fora e um na trave contra o Bragantino, e ele pega o do Bahia. Então, assim, teve de tudo nos pênaltis com o Volpi. Só que agora os jogadores do Fortaleza majoritariamente bateram muito bem. O do Roger Carvalho, ele arriscou ficar no meio, porque era um zagueiro vindo de longe, ele achou que vinha uma pancada, o cara deslocou. O do Wellington Paulista, eu acho que ele foi deslocado, ele não queria ficar no meio, ele ficou esperando o máximo para ver se o cara batia fraco, ele pulava, ele já estava meio condicionado para outro canto, o Wellington Paulista quebra ele. Então, até porque o Wellington Paulista já tinha batido um pênalti no Volpi, no canto que eu achei que o Volpi estava condicionado aí, foi o jogo no Pacaembu, o segundo jogo do Diniz, se eu não estou enganado, e o São Paulo consegue bater bem todos os pênaltis e consegue se classificar.
nos pênaltis. Daniel Alves bate bem, Volpe bate bem, eu tô falando desse aí porque são todos Reinaldo, contestados. o Tietê, Arboleda bate bem, Arboleda, mais ou menos. O do Arboleda foi, mas o do Tietê... O do Tietê, muito tipo... bem, Diego... Não, e assim, eu tava com uma dor, eu tô com uma dor no dente, o remédio começou a fazer efeito, cara. Na hora dos pênaltis, eu tava atordoadaço. Só que eu acho que a agitação não ajuda muito, né? Porque o coração tava... Cara, eu fui pra sala e voltei, que desespero. Nas duas que o Volpe não foi, eu quase morri aqui, que queria... Cara, e a hora que ele pegou, eu falei, mano, precisa, né? Precisa. E assim... O mérito do Volpe nos pênaltis, deixa eu só falar isso por não esquecer, porque isso é importante. Ele tem um mérito que é muito grande em tempos de VAR. Começou agora com o negócio, isso precisa ser ajustado de alguma maneira, não sei exatamente como isso precisa ser ajustado. Se o cara mover 1 centímetro, tem um tapa aqui no... Eu percebemos, todos percebemos. Acho que deu pra perceber. Deu. Agora vai ficar muito torto, mas não tem problema. Vai, acho que você é torto. Isso, estamos em ritmo de festa, vai tudo torto. Vai ficar torto, paciência. Todo mundo assim. Exato. Em tempos de VAR, que tudo volta ao pênalti, e se o goleiro adiantar 1 centímetro volta, ele não se adianta. Se ele pega esse pênalti e ele tá um passo à frente, manda voltar. Então ele tem esse mérito que é em tempos de VAR. Talvez não fosse tão mérito em outros tempos. Se ele faz a mesma coisa em tempos que depende do árbitro, principalmente árbitro sul-americano, a gente estaria perdendo ali um ganho de espaço em que ele poderia atuar. Mas tanto ele que o primeiro pênalti ele rela, né? O primeiro pênalti ele rela na bola. Sim. Se ele tivesse adiantado um passo à frente, ele pegava. Então muda muito e é bom chamar atenção para isso. Mas assim, o Volpe foi muito bem no jogo. Foi bem nas penalidades. E a curiosidade, né? Os dois goleiros bateram pênalti em um jogo que tinha a presença do maior batedor da história, que é o Rogério Ceni. Não de pênalti, mas o maior fazedor de gols da história. E os dois converteram, os dois bateram bem as suas cobranças. A do adversário para o meu desespero, a do Volpe para meu alívio, porque eu estava preocupado de acontecer o que aconteceu contra o Palmeiras, ele perder seria um peso enorme. Se acontecesse o que acontecesse contra o Palmeiras, estava ótimo. Se ele perdesse ali, estava fora. Ele não podia pegar o. Eu tô dizendo, dele perder o pênalti contra o Palmeiras ia ser. Mas outro registro de batedor, só o Bruno Alves também, porque o Bruno Alves ele perde contra o Colón, aí passam 6 meses, ele vai para a decisão de pênalti seguinte, ele bate muito bem contra o Palmeiras e hoje ele consegue também fazer o gol contra o Fortaleza, uma cobrança ok, ele desloca ali o goleiro, contra o Palmeiras ele jogou a bola no ângulo, então vale o registro que também se passou por cima disso, né? O São Paulo tinha alguns fantasmas recentes em decisão de pênaltis, acho que ainda tem, mas conseguiu vencer as 2 últimas contra Palmeiras fora de casa e num jogo contra o Fortaleza em que você toma um gol aos 47 do segundo tempo, com 2-0, todo o peso de você toda hora eliminado em mata-mata. Nós estamos em outubro, faz 2 meses e meio que o São Paulo foi eliminado nesse mesmo Morumbi de maneira muito vexatória para o Mirassol. Então, assim, terça a gente fala de coisas que precisam melhorar e muitas coisas precisam melhorar, mas o São Paulo está classificado, vai aguardar, sorteio às quartas de final, então agora ele vai, enquanto os outros times decidem os outros adversários, outros participantes das quartas de final, o São Paulo vai estar enfrentando o Lanús, primeiro jogo na Argentina já na quarta-feira. Então, terça-feira, então, a live vai ser para comentar dessa classificação importante e vai ser pré-jogo, né? Classificação e pré-jogo, vamos que vamos. E assim, isso aí eu vou falar por mim, tá? Então, senão vem com aquela palhaçada de fiscal. Quem é São Paulino, comemore, porque é para se comemorar. Eu acho que se o São Paulo, eu não acho que vai acontecer, mas se alguém virasse e falasse, o São Paulo vai jogar assim até o final e vai ser campeão, nesse momento e numa Copa tão importante financeiramente e obviamente esportivamente falando, é muito importante. O problema que a gente tem que discutir se existir melhora, porque não vai ficar acontecendo isso aqui toda hora. Você não vai abrir 2-0 toda hora, o Brenner não vai achar 2 golaços toda hora, o Volpe não vai trancar o gol toda hora e não vai bater 10 pênaltis bem toda hora. Então, precisa melhorar, precisa ser um pouco mais competitivo, precisa acertar algumas coisas, mas para hoje, 25 de outubro de 2020, para se comemorar, para se deixar algumas coisas para trás, de mata-mata, pelo menos por enquanto, óbvio que não apaga outros vexames, mas para ganhar um pouco de confiança, especialmente porque o próximo jogo é um novo mata-mata, e depois o São Paulo vai enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro, vai ter jogos importantes de Campeonato Brasileiro, e o time tem objetivos a cumprir no ano, é ótimo o que aconteceu hoje, eu fico feliz porque ganhou o São Paulo.
É isso. Então, vamos deixar muita coisa para terça, apesar que a gente falou bastante, mas foi um jogo, foi um alívio e o Gabriel não passou mal nenhuma vez aqui, foi só antes do jogo mesmo. Ótimo. Já resolvido. Mas o vídeo de jogo está saindo mais tarde por algum motivo. E toma um pouquinho de água aí, porque lembra da última vez que a gente teve que correr para o hospital. É isso, um abração para todo mundo e vamos São Paulo.